a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai fazer o relato de parto do Noah, né? Finalmente. Isso. Depois de tanta luta e tentativas, aí hoje, fé em Deus, vai dar certo. Quem acompanha aqui só no YouTube não deve estar entendendo, né? Só quem acompanha lá no Instagram, já tem semanas que a gente está tentando gravar esse vídeo. E no começo a gente não estava conseguindo tirar um tempo, depois a memória do meu celular não estava permitindo. E agora vamos ver se consegue, né? Se sai esse vídeo. Vamos lá. Vou começar, meu amor. Então, um dia antes do nascimento dele, eu já meio que desconfiava, né? Que eu ia começar a entrar em trabalho de parto. Só para lembrar, ele nasceu dia 15 de setembro. Isso. E eu já, as contrações, né, de trabalho, elas estavam ficando mais intensas. Porém, não era uma dor assim extrema, então eu estava esperando por uma dor mais forte para eu realmente poder dizer, né, que eu estava em trabalho de parto. Então eu passei o dia todo, um dia antes eu passei o dia todo, só nessa desconfiança, né. À noite foi que a dor, assim, ela intensificou mais, né, ela começou a ficar mais forte, aí eu realmente comecei a acreditar que já estava trabalho de parto e comecei a querer preparar já, deixar as coisas prontas, né? Na noite em que ela começou o trabalho de parto, coincidentemente eu acabei ficando sem sono, até porque eu comecei a ver que ela estava sentindo mais dores, né? E aí nesse dia, graças a Deus, Cauã dormiu cedo, então assim que Cauã dormiu, era mais ou menos umas meia-noite, Cauã dormiu, então eu consegui dar um suporte melhor a ela. E aí a gente começou a cronometrar, o período entre uma contração e outra começou a diminuir e as contrações foram ficando mais intensas. Aí foi a partir daí que a gente percebeu que realmente já estava entrando em trabalho de parto. E aí foi durante a madrugada todinha, se estendeu, ela sentindo as dores. E quando foi de manhã, umas 4h30 da manhã, 4 horas, a gente decidiu, não, vamos para o hospital, vamos arrumar as coisas devagarzinho, vamos conferir tudo e a gente vai para o hospital. Então a gente chegou no hospital umas 4h50, quase 5 horas da manhã. O hospital estava vazio. O Dom Malan, que é o hospital maternidade aqui da nossa cidade, que é a referência no trabalho de parto, foi 5 horas da manhã, estava vazio, foi rápido para fazer a ficha, passou pela triagem e aí ela vai contar como foi a experiência dela lá dentro, né? Já que eu não pude entrar de primeira. Foi totalmente diferente, porque eu estava esperando que ele pudesse pelo menos entrar ali naquela primeira parte da triagem, porque antigamente podia e agora não, eu entrei sozinha. E aí fiquei aguardando a menina me chamar. E quando ela me chamou, foi uma das partes assim que eu considerei do atendimento ruim no parto de Cauã. Não, foi assim, foi tudo, fui bem atendida, porém no de Noah eu não achei que eu fui atendida da forma adequada. Quando eu entrei na sala da triagem, por causa do Covid, tem um distanciamento entre a mesa, né, do enfermeiro e onde você senta. E ela precisava olhar a minha pressão. E ela viu que eu estava com muita dor. As contrações vinham, eu não conseguia nem me levantar da cadeira, eu gemia de dor. E ela, assim, simplesmente fria, que impediu para que eu levantasse, puxasse a minha cadeira para mais perto da mesa dela. E eu pedi para que ela esperasse um pouco, porque eu estava esperando me recuperar para que eu conseguisse levantar e empurrar a cadeira. Que eu achei, assim, uma falta de profissionalismo. Isso, porque a pessoa está vendo que você está sentindo dor, o mínimo que ela podia fazer era levantar a bunda dela da cadeira e vir medir a minha pressão aonde eu estava. E não fazer com que o paciente que está com dor se levante e vá até ela. Enfim, também não demorou o atendimento para eu ir para a médica, né? A médica me atendeu logo e ela já foi falando que o hospital estava cheio e que minha gestação não era de risco. Sendo que em toda a minha gravidez eu levei a minha gestação como uma gravidez de risco, por causa do risco de a criança ter uma cardiopatia. Eu expliquei para ela tudo isso, que o risco de que eu podia ter outro filho com problema no coração. Mas ela falou que como
estava ocorrendo bem a gestação, não tinha índice de problema cardíaco, ela olhou os batimentos do bebê, estava tudo ok. A bolsa não havia estourado ainda? Isso. Ela ia me transferir para o hospital da cidade vizinha. E naquele momento que eu fui atendida, que ela fez o toque, eu estava só com 3 dedos de dilatação. Enquanto ainda. isso, eu estava lá fora, sem saber de nada. Isso. E aí eu fiquei aguardando ser transferida para o hospital de Juazeiro, que é a cidade vizinha. Juazeiro da Bahia. Isso. Não é Juazeiro do Norte, não. E aí, enquanto ela estava passando tudo isso lá dentro, eu estava do lado de fora esperando e não tinha notícia nenhuma, porque ela não tinha como falar comigo. E aí foi quando ela falou comigo, conseguiu falar comigo, pediu para me colocar crédito. Eu coloquei crédito e aí a partir daí a gente começou a ter uma comunicação melhor. Aí foi quando ela me informou a questão da transferência, que ia ser transferida para a cidade vizinha. Aí foi quando surgiu o medo, né? Quer dizer, já estava com medo, mas aí o medo aumentou pelo seguinte fato, que a gente não ouvia muitos comentários bons relacionados ao hospital de Juazeiro. Era pior do que os comentários do Dom Malan. Isso, a gente ouvia coisa pior do que a gente escutava do Dom Malan. E com isso a insegurança aumenta mais ainda. E aí ela já estava... ela teve um momento que ela disse que já estava começando a sangrar, porque como estava já... O tampão caiu quando ela já fez estava o começando o toque. trabalho de parto, né? E ela disse que começou a sangrar e eu, por falta de conhecimento, acabei ficando um pouco nervoso, né? Fiquei nervoso, fiquei estressado pelo seguinte fato que ela já estava no trabalho de parto, eles ainda queriam transferir para outra cidade. Apesar de não ser muito longe, mas tem o deslocamento, né? E a forma como ela falou também, que ela falou, assim, ela foi bem específica para mim, que era uma questão, se eu não me engano, ela falou De logística. Uma questão de logística, como o hospital estava cheio, aí vamos transferir. Paciente, ela disse assim que ela não podia dar atenção a mim, que não estava com a gravidez de risco, para deixar as grávidas de gravidez de risco de lado, para dar atenção a gente, que não era, no caso, né? Só que no caso, eu acho particularmente que o meu caso era, sim, uma gravidez de risco, né? E aí, então, isso foi se estendendo ali durante a manhã, e quando foi umas 9 horas, entre 9 e 9 e meia, mais ou menos, foi quando tivemos a notícia concreta, né, que ela seria transferida. A gente tá a todo momento olhando para ali, porque os dois estão dormindo aqui na cama. E aí a gente tá só de olho. Fica uma se mexe, pode bater não. Aí, quando foi entre 9 e 9 e meia, começaram os trâmites para transferência e a ambulância do próprio hospital fez a transferência para o hospital vizinho. A gente tinha ido de carro, eu precisei deixar o carro lá, vizinho ao hospital, e fui junto com ela na ambulância. E quando a gente chegou lá em Juazeiro, começou a mudar totalmente aquela visão negativa que a gente tinha do hospital. Primeiro que assim que a gente chegou, a gente foi bem recebido. Foi um tratamento até melhor do que o do Dom Malan. Foi rápido, absolutamente rápido. Fizeram a ficha rapidinho. Colocaram ela na cadeira de roda, já levaram lá para dentro para a parte da triagem. Aí novamente a gente teve esse distanciamento. Eu acabei ficando lá de fora, na parte da recepção, na parte da sala de espera, e ela entrou. E aí a gente ficou um pouquinho... a gente se desligou um pouquinho, não conseguiu ter comunicação, até porque ela tinha que fazer as partes dela lá dentro. E aí a única coisa que eu tinha que fazer era esperar. Eu cheguei lá dentro, tinha assim várias grávidas, só que todas estavam plenas. A única que não estava era eu. Eu fiquei aguardando, passei pela parte da triagemzinha de lá, básica. E aí fiquei numa salinha de espera, esperando a enfermeira me chamar. Ela me chamou, fez o toque novamente. E aí eu acho que não tinha mudado nada, se eu não me engano, eu tava com 3, eu era com 3,5, não tinha chegado a 4 ainda. E ela pediu pra me aguardar,
que ela ia comunicar ao médico, porque eu tinha tido uma cesárea recente, ela ia comunicar isso ao médico. E aí eu fiquei aguardando. Enquanto eu aguardava, as dores foram intensificando mais. E aí, um momento em que eu me levantei, falam que quando a bolsa estoura, você escuta um barulho. De calma, eu não escutei. Mas dessa vez eu escutei, eu levantei. Aí quando veio uma contração, eu fiz uma forcinha assim, aí eu escutei um barulhinho, tipo assim, tipo, não sei, não é bem um estralo, né? E aí a minha bolsa estourou. E aí eu comuniquei à enfermeira que a minha bolsa tinha estourado. E aí demorou mais ainda. E a dor foi intensificando, foi ficando mais forte. E meu celular começou a bateria, né? Descarregar. E aí eu fui na luta procurar uma tomada. Tava com carregador. E a única tomada que eu achei era pertinho da sala do médico. Eu tava aguardando o médico chamar. E a dor tava ficando tão forte que a única coisa que eu conseguia fazer era encostar. Eu me encostava na parede assim e chorava. E aí, em um momento das contrações, eu me encostei minha cabeça na parede e comecei a chorar. E aí, foi na hora que o médico estava saindo e ele perguntou o que foi, né? E aí, pediu para mim entrar na sala dele, né? Eu acho que ele nem ia me chamar, ia chamar outra pessoa. E aí, ele me chamou lá pra dentro, aí ele tentou fazer o toque, assim, de primeira, mas eu tava com uma contração muito forte, não tava conseguindo ficar deitada, então teve um momento que eu me desesperei bastante, não queria deitar, fiquei muito agoniada. E aí ele tentou me acalmar, me acalmou, me ensinou como eu deveria respirar para amenizar a dor, como podia fazer para controlar o meu psicológico, que naquele momento era o que eu tava ficando bastante, tipo, desesperada, acho que porque eu tava só, né? E aí ele fez o toque, eu tava só com 4 dele, de dilatação. E aí eu fiquei muito triste, acho que ele percebeu, ele falou que como o meu primeiro parto foi cesáreo, era praticamente como se fosse o meu primeiro parto, porque eu nunca tinha tido um parto normal, né? E ele falou que por mais que parecesse que era pouco, no caso eu estava evoluindo bem, porque ele disse que geralmente as mulheres levam, acho que é 0,5 em uma hora. Em uma hora eu tinha dilatado um dedo. E aí eu tinha que esperar dilatar 6 para que o meu acompanhante pudesse no caso, ia levar subir. você para a sala de parto. Isso, para a sala de parto, e aí meu acompanhante pudesse subir, eu tenho que dilatar 6. Só que a dor foi ficando assim muito forte mesmo. Teve momentos que eu pedi à enfermeira para ela repetir o toque. Ela se negou a repetir o toque. Ela disse que não, porque elas sabiam a hora que tinha que fazer o toque novamente, que eu tinha feito tal hora com o médico e tal. E aí teve uma hora que eu ainda tomei um banhozinho lá, mas a dor tava assim insuportável. E aí eu sentei na salinha da triagem, que tinha uma senhora, eu acho que ela ficou com dó de mim, eu sentada na cadeira, porque tinha uma tomada lá. Eu pedi a ela para sentar do lado da tomada. E ela vendo que eu tava sofrendo, ela primeiro foi pedir a essa mesma enfermeira pra fazer o toque. Elas disseram que só iam fazer 11h30. Só que acho que a senhorinha ficou com tanta pena de mim, né? Ela, não, vem cá. Aí me chamou para uma salinha lá que tinha uma cama e chamou outra enfermeira. E veio essa outra enfermeira e fez o toque. Quando ela fez o toque, eu já tava com 9. E aí elas meio que se desesperaram assim, né? Chamaram meu acompanhante e chamaram o maqueiro para me levar lá para a sala de parto. E aí foi quando eu estava na sala lá de espera, aí a moça da recepção me informou sobre ela, que ela já iria subir, e aí eu já me preparei, né? Demorou ainda um pouquinho, mesmo ela tendo me chamado, que disse que já ia subir, ainda demorou acho que por volta de uns 20 a 25 minutos, que parece uma eternidade, né? Você acha assim que é pouco, mas parece uma eternidade, você fica naquela ansiedade. E aí o tempo passando e nada de me chamar. E aí a ansiedade só aumenta, né? Sem notícia, sem saber como é que ela estava. O que é que tinha acontecido, sem conseguir falar com ela. Aí até o momento que me liberaram entrar. Pra poder subir junto com ela. E aí quando eu cheguei, que eu vi, né? Tipo, já uma visão totalmente diferente antes de eu... Assim, no momento que a gente chegou.
A forma como você me entregou, né? Da forma que eu entreguei. Quando eu cheguei, ela já estava totalmente diferente, né? Tava chorando já muito, sentindo muita dor e meio que muda. A pessoa acaba mudando ali a personalidade, você fica um pouco sem conhecer. Eu mesmo, por experiência própria, eu fiquei um pouco sem conhecer ela, por conta da forma que ela estava. E é um pouco complicado, mas a pessoa tem que seguir. Você fica um pouco ali sem saber o que fazer, mas você consegue desenrolar tranquilo. E aí quando a gente subiu, que ela deitou na maca, por ter sido a nossa primeira experiência com o parto normal, a gente fica um pouco inseguro. E aí assim, quando chegou lá, colocaram ela numa cama e as enfermeiras elas ficam só observando. Elas entram no quarto, saem, aí ficam observando um pouquinho e elas ficam só dando instruções de como a mulher tem que Fazer. as posições Força, que melhora, elas dão sugestões. fica dando sugestão como respirar. E aí até mesmo começar o ponto crítico do trabalho de parto, né? Que é quando a criança realmente já está pronta para sair. A bolsa dela tinha estourado umas 11 horas, não foi, amor? Acho que foi antes. Foi antes, um pouquinho assim, estourou a bolsa. E aí as enfermeiras, aí a gente de primeira a gente sente um pouco abandonado, né? No quarto, a gente se sente um pouco abandonado, fica achando assim que elas não estão dando atenção, mas é por conta, depois a gente entende que isso de certa forma é bom, foi bom, porque elas querem interferir o máximo, elas querem interferir o mínimo possível, eu quis dizer, porque o parto tem que ser feito pela mãe, então elas só auxiliam. E aí chegou um período que entrou uma equipe de estudantes de fisioterapia também para auxiliar. Elas ficam dando massagem, fazem massagem, pede para a mãe mudar de posição para relaxar um pouco, fazem massagem na lombar. Na verdade elas pedem para o acompanhante fazer, né? Na verdade, eu já estava fazendo, já tinha feito uma massagem com óleo que eu tinha levado. Eu já estava fazendo, e aí elas chegaram só para auxiliar. Caminhou, pediu para caminhar no quarto. Aí, uma hora ou outra, a enfermeira vinha, olhava, dava uma olhadinha. Elas olhavam os batimentos também. Elas observavam os batimentos. E aí, caminhou, começou a caminhar. E depois perguntou se não queria tomar banho. E aí ela entrou no banheiro, perguntou se ela não queria se molhar, né? Com água quente. Isso que no Domalã não tem. Não estava quente não, estava gelado. O chuveiro tinha a opção de água quente, mas a gente não ligou. Até porque nesse dia estava fazendo um calor absurdo. E aí usou água natural mesmo, que estava relativamente fria. E assim, o trabalho de parto não demorou muito. Do horário que ela entrou até a hora que Noah nasceu. Pelo menos eu julgo que não demorou muito. Porque tem mulheres que ficam em trabalho de parto horas, muitas horas. Às vezes até dias. Tem mulheres que ficam em trabalho de parto mais de 24 horas, 48 horas. E aí a gente caminhou para um lado, caminhou para o outro, fazia força. E é que nem eu expliquei, tinha momentos que eu não reconhecia ela, pela questão de que ela estava concentrada ali no momento dela, do trabalho de parto, fazer força, respirar, e eu só conseguia auxiliar com palavras. A gente vai auxiliando com palavras de apoio. Você consegue, a todo momento ela dizia que não ia conseguir, né? Ficava dizendo que não vou conseguir, amor, vamos, não tem outra forma não de fazer, até por questão de desespero, a pessoa sentindo dor, né?
a pessoa fica um pouco desesperada. E aí dizia que não ia conseguir, que já estava colocando força e não conseguia mais. E aí a gente só consegue dar apoio com palavras, né? Você consegue, tentando auxiliar, respire, fazendo massagem. E é a única coisa que a gente pode fazer. E ela tinha momentos que ela colocava muita força, e aí a gente fica um pouco sem reação, por conta de que é uma coisa que eu nunca tinha visto antes, vindo dela. Quer falar mais alguma coisa? Não? Eu posso contar pra minha versão. Fale agora sua... A dor é tão... É uma dor, assim, não tem muito intensa. como explicar, pra dizer assim, a dor é assim. Não tem como uma palavra que defina a dor em si. Mas é uma dor tão forte que você fica fora de si. Você é outra pessoa. E a dor estava tão forte, tão intensa, eu fazia tudo que elas pediam, eu botava força, eu mudava de posição, eu tentava respirar da forma que elas pediam. E é claro que lá, para quem está com dor, né, 1 minuto parece uma eternidade. E, tipo, pra mim era como se não estivesse evoluindo. E eu tava ficando extremamente cansada, eu tava ficando muito cansada. Eu não tinha dormido, né, durante a madrugada, então já vinha um cansaço físico, fora o emocional, né, o cansaço psicológico, vinha um cansaço físico. Então eu comecei a desacreditar da capacidade em ter, né. Eu começava a dizer a todo momento que eu não conseguia. E ela dizia que sim, eu dizia que não conseguia, eu dizia que não queria mais, eu pedia ajuda, me ajuda. O que é normal, né? Tipo, é como se fosse... É um estímulo do corpo. Você acaba soltando no automático. Porque Automático mesmo, parece que você não tem um filtro, tudo que você está sentindo... A dor faz a pessoa agir por impulso. Muitas dessas coisas você age por impulso. Quando a gente estava andando, teve um momento que eu me joguei no chão. A dor veio assim intensa e nem eu consegui segurar ela, né? E aí ela... Eu me joguei no chão, porque praticamente... a dor era muito forte. E é engraçado porque você fica extremamente irreconhecido, como ele falou. Nem você mesma se reconhece, porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito de me entregar assim pra dor, né? Mas naquele momento, tipo, é uma dor tão intensa que você se transforma, você vira outra pessoa. E eu fui pro banho 2 vezes. A primeira vez que eu fui não resolveu muita coisa. E aí a segunda tava muito quente, extremamente quente. Eu tava suando, assim. E eu lembro das fisioterapeutas tentando ajudar, né? E eu sou uma pessoa que quando eu tô com dor, eu sou muito estressada. Eu fico muito estressada. Eu não queria saber de outra pessoa. Eu só queria saber dele. E eu já tava assim, me estressando com elas. Elas estavam tentando me ajudar, né? Mas a rapaz dizia, não me toca, não pega em mim, sai de perto, assim. Elas pegavam em mim, eu soltava a mão dela pra pegar, porque eu queria que só ele, eu queria ter só o contato elas com ele. Elas estavam prestando com outra pessoa. Elas estavam prestando muito apoio à equipe de fisioterapia, mais até do que as enfermeiras. Estavam ajudando bastante. As enfermeiras mais observavam. A equipe de fisioterapia, elas estavam mais ali efetivas. Mas que ela falou, ela queria mais a questão do meu apoio, né? E assim eu fiz. O máximo que eu pude fazer, eu estava ali sempre à frente para estar levando ela para caminhar. E aí... segundo banho. Aí já no segundo banho... Eu nem entrei direito assim no segundo banho, ela direito, se abaixou, ela ficou acocorada, né? Como vulgarmente chama. Ela se acocorou e aí foi quando ela fez mais força mesmo. Foi quando ela fez... acho que foi a parte que ela fez mais força. Ela até falou que é quando viesse uma contração que, tipo, ela não parasse, ela ficasse ali mais tempo, a contração ela durasse mais tempo. Eu me acocorei e fiquei fazendo força assim por um tempo assim maior. E as fisioterapeutas que estavam observando, elas até perceberam, né? Uma delas que acho que foi no exato momento que a enfermeira não,
a fisioterapeuta, a chefe, né, que estava ali, responsável pelos estudantes, ela viu e ela percebeu que ali já estava num ponto que não dava mais para ela ficar em pé. Ela pediu, acho que ela ficou com medo do menino começar a nascer já no ali banheiro. No banheiro. E aí ela pediu levanta ela e leva pra cama. Como eu tava falando, que é inevitável não falar sobre Deus, porque tudo aconteceu conforme tem que acontecer, que vários momentos ali durante, por exemplo, a gente se deixou levar pelo medo, eu me deixei levar pelo medo, me deixei levar ali pela dor, mas depois que tudo aconteceu, a gente entendeu, por exemplo, por que não fui no Dom Malan, porque o Dom Malan ele traz pra gente muitos traumas de momentos que a gente viveu lá. Então sempre que eu vou no Dom Malan, que eu passo por um corredor, por algum momento, eu lembro e eu sinto tudo que eu senti no tempo em que eu vivi. Então foi muito importante ter sido em outro hospital, em outro lugar. Isso me ajudou a não associar, isso me ajudou a não misturar uma experiência com a outra. Porque eu acho que seria muito mais difícil se a todo momento eu pensasse que meu filho ia nascer com algum problema cardíaco e misturar aquela sensação. O tratamento que a gente teve, por exemplo, de um hospital para o outro, a gente percebeu uma diferença muito grande. E aí, tipo, depois que tudo se passou, é que cai a ficha, é que a gente entende que tudo correu como tinha que acontecer, tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer, que nem sempre as coisas acontecem que é tipo da forma que a gente planeja, sob o nosso controle. Tudo acontece da forma que Deus quer que aconteça. E aí muitas vezes no decorrer a gente não consegue entender ali por medo, por ansiedade, por insegurança, mas depois que tudo acontece é que a gente começa a entender, a gente começa a digerir as informações e aí vai deixando levar e aproveita o momento, né? A partir dali a gente começa a aproveitar o momento. Porque quando a gente se trava demais no medo, na ansiedade, a gente acaba perdendo os momentos. Acaba não aproveitando os momentos. E aí quando a gente se deixa levar, aí a gente começa a aproveitar mais. Que foi depois que ele nasceu. Que aí deu aquele alívio assim, extremo. É sem palavras. E automático, tipo, eu tava chorando, nasceu, a pessoa fica pronto, sorrindo. Passou, foi um alívio absoluto. E logo assim que ele nasceu, ela precisou ir para outra sala para poder dar os pontos nela. E quem levou ele foi eu. Eu fui quem peguei ele. Logo após dela ter... Depois de eu ter pegado, a pessoa que pegou foi ele. Ou seja, os pais foram as primeiras pessoas que pegaram ele. Exatamente. Elas não pegaram ele. Apenas... Só passou. A menina pegou e passou pra mim. Primeiro cortou o cordão umbilical. Isso, e ela passou pra mim. Aí enrolou ele no pano e entregou pra ela. E depois veio uma enfermeira com a cadeira de roda, colocou ela na cadeira de roda para levar para outra sala e eu fui levando ele. E aí todo aquele procedimento com a criança também lá. De ter levado ele para a sala, né? Isso, que ao mesmo tempo que ela estava dando ponto, Isso. tinha outra enfermeira que estava fazendo os cuidados com ele. Preenchendo a ficha dele, que primeiro ela mede ele, mede, pesa, dá a primeira injeção. E aí tudo aquilo a gente estava presenciando de perto. Cristiano estava do lado, numa maca, enquanto a enfermeira estava dando os pontos dela, a gente estava observando tudo, a outra enfermeira cuidando dele. E aí, tipo, ter vivido tudo isso, ter passado por tudo isso, foi uma experiência sem igual, sem palavras. Eu vou deixar aqui citado também sobre elas não terem interferido no meu parto. Na hora da dor, na hora ali em si, que nem ele falou, que a pessoa acha que está abandonada, você acha ruim. Na hora da dor, obviamente, você vai achar tudo ruim. Porque eu pedi ajuda, eu virei para uma delas e pedi ajuda, olhava para ela pedindo ajuda. Mas depois você entende, porque antes eu já vinha até pesquisando sobre isso, sobre a importância do médico,
do enfermeiro não interferir, porque o parto em si, quem faz o parto é a mulher. Quem fez o parto dele, quem pariu ele fui eu, não foi nenhum médico. Ou seja, isso é um mérito meu. Um Elas mérito tentam interferir o mínimo. Até tocar na mulher, elas tentam o mínimo tocar. Somente na hora de fazer o toque, ela faz o toque para ver se realmente já está ali no momento. É tanto que elas não quiseram fazer aquele corte, como é que chama? Esqueci o nome agora. Depois ela coloca aí. Vasectomia. Ela coloca aí na descrição do vídeo. Tem um corte que é feito. Às vezes a mulher acha que ela não está com passagem, elas fazem um cortezinho para poder agilizar. E elas não quiseram de forma alguma fazer isso. Foi bem natural. Deixaram natural possível. É tanto que, por conta do esforço que ela fez, acabou lacerando mais do que o normal. A enfermeira, quando estava fazendo os pontos, ela disse que tinha lacerado bastante. Na parte mais interna. Isso. Foi nem uma parte assim, externa, foi uma parte mais interna. E aí, depois do nascimento dele, tudo correu tranquilamente, né? E aí a gente vai fazer um vídeo para contar também o pós-parto, como é que foi o pós-parto, né? Depois que ele nasceu, ele já mamou também. Esse vídeo a gente já tá vendo que ficou bastante comprido, né? Até ele porque tentou até... A gente tentou resumir, resumir. Mas não tem como, porque é muita coisa, são muitos detalhes que se a gente também não contar, aí a história fica incompleta. Mas, assim, esse primeiro vídeo foi para contar a experiência que a gente teve de quando começou o trabalho de parto até o momento do parto. E aí a gente vai contar em um outro vídeo o pós-parto. O pós-parto que eu digo na parte do hospital, porque tem o dia que a mulher fica no hospital com a criança. E quando a gente veio para casa, como é que foi a nossa experiência? E a parte em casa. Eu vou deixar um recadinho aqui para as grávidas, né, que me seguem, que estão com medo, que provavelmente estejam. Eu não vou mentir, também não vou aqui inventar uma história. Vender uma história assim, que tudo é uma maravilha, que tudo é lindo. Não é não. Dói muito, dói bastante. Apesar que tem criança que nasce escorregando, né, que há muitos que não sentem muita dor. Então não se baseie o parto de vocês na minha. Eu senti muita dor. Eu não vou mentir, dizer que não senti. Porém, o meu parto foi, pra mim, ele foi perfeito. Pra mim, valeu a pena super ter sentido a dor. Pela experiência anterior que eu tinha tido, né, que eu não senti dor nenhuma de Cauã, eu não senti nada. E como foi cesáreo, de emergência eu não estava sentindo nada, então eu não passei por isso. Porém, eu preferia ter passado por essa dor em 5 vezes do que ter passado pela dor que eu passei em relação a Cauã. Porque depois você olha para o parto em si, você vê como é lindo e como é bom, de fato. Dói, mas depois a recompensa é maior. Como ela está falando, tudo isso que a gente passou não chega nem perto do que a gente passou com o Cauã. Então, assim, a gente é muito grato a Deus por tudo, por ter Noah aqui em casa, pelo parto dele ter sido maravilhoso. A gestação foi um pouco conturbada, isso a gente não pode negar, mas no final deu tudo certo. E aí a gente tem que agradecer pelo que a gente tem, pelo que passou e pelo que a gente está passando agora. Então, assim, a gente hoje estamos muito felizes porque estamos com os dois aqui em casa e está dando tudo certo. Os dois saudáveis. Tá tudo bem. E o recado que eu dou, ela deu o recado para as mamães, eu vou dar o meu recado para os papais. Que façam de tudo para estar perto. Às vezes alguns se prendem muito à questão do trabalho, não querer ir para o parto por estar no trabalho, não querer deixar o trabalho para poder ir presenciar o parto. Mas eu digo que nesse momento você não deve pensar nisso. Se você souber que sua esposa entrou no trabalho de parto, absolutamente largue tudo que você estiver fazendo. A partir desse momento nada mais vai importar
além da vida de seu filho e da sua esposa. Então, assim, o recado que eu dou é: faça de tudo para estar perto, para participar, porque aquele momento pode interferir até no pós-parto. Sua esposa, a sua esposa, por não ter, não estar com você ali perto, ela pode acabar adquirindo algum trauma, alguma coisa do tipo, e interferir no pós-parto. Uma depressão pós-parto. Então, é melhor você estar perto e presenciar tudo junto com ela e dar o máximo de apoio que você conseguir. Porque, assim, quanto mais um apoia o outro, melhor. Então, assim, o recado que eu dou é esse: participe. Só isso. Terminar o recado para A gente vai fechar esse vídeo. faz a gravidinha, né? Que eu tava falando que é para você não pensar na dor que você vai sentir. Isso. Você ficar com medo do que você Não vai adianta sofrer viver. por antecedência. Isso. Viva ali um momento. Ele fez, antes da gente ir pro hospital, ele deu massagem nas minhas costas. Eu tomei um banho. Então, vão aproveitando todo aquele momento único que, como ele falou também para os pais, não deixar de viver não só por ser apoio para sua mulher, para sua esposa, porque casamento é isso, é companheirismo, é você dividir experiências, mas é um momento único também do seu filho. Isso. Seu filho vai nascer e as primeiras pessoas que ele vai ter contato é vocês. E é um momento, e assim, apesar de ser uma coisa em casal, tem muito um momento particular. E aí, por exemplo, a mãe tem aquele momento particular com o filho, que é a questão aquele primeiro contato que ela tem. E o pai também tem aquele momento seu particular também com o filho. Então, os dois têm uma participação extremamente importante no parto. E por isso que eu digo, participe de tudo. Vamos encerrar por aqui? Tá muito longo já o vídeo. Espero que não tenha ficado assim... Tão chato. Isso, chato, por ter sido muito... A gente só falando. Muito longo. Que vocês tenham gostado de conhecer como é que foi, né? A nossa experiência. Nossa experiência. Que também vocês tenham se emocionado, porque a gente tá falando aqui assim de uma forma assim bem plenos, mas dentro do coração a gente sente assim bastante emoção em falar. Então, eu queria pedir a vocês que, principalmente as mamães, né, que acompanham o canal, que podem deixar no comentário, deixem nos comentários aí, se vocês puderem, como foi a sensação que vocês tiveram. Pode resumir, e aí, se vocês acham que o parto de vocês teve um pouco a ver com a nossa história, e podem partilhar com a gente também. também. A experiência de vocês também com a gente, né? Podem interagir, coloquem aí nos comentários. E se tiverem também alguma dica, alguma crítica construtiva, pode colocar também. Curtam o vídeo à vontade. Compartilhem com os amigos, para que eles também fiquem por dentro da nossa história. E é isso. Para quem me segue no Instagram já conhece, né, o rostinho do novo integrante da família. Mas para quem só vê aqui os vídeos no YouTube e não conhece ainda, então eu vou deixar uma fotinha dele aqui em algum lugar, ou um vídeo depois que esse vídeo aqui se encerrar. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.